E aí, vamos fazer nosso ano bíblico em nome de Jesus, hoje dando uma passada pelos capítulos 28, 29 e 30 do livro de Números. Estamos avançando, hein, moçada? Continuem firmes e fortes no nosso propósito de ler todo o conteúdo da Bíblia até o final do ano, em nome de Jesus, terminando no Apocalipse. Vamos juntos. No capítulo 28, nós estamos vendo a repetição das leis concernentes aos rituais realizados no santuário. E você sabe que esses rituais, eles tinham um objetivo didático para preparar Israel, a fim de que transmitissem as lições de geração após geração. Os símbolos, todos eles apontavam para a missão do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os rituais do santuário tinham o objetivo de anunciar o ministério de Jesus, e eles eram continuamente repetidos e ensinados, e você está vendo Deus exercendo essa pedagogia da repetição, repetindo, porque era responsabilidade do povo passar adiante esses conceitos. E você sabe que há uma máxima que diz o seguinte: a repetição de uma mesma mensagem leva inevitavelmente a uma ação, e era um processo didático, o processo da repetição. As ofertas contínuas são citadas no capítulo e elas são conhecidas mais como sacrifício da manhã e da tarde, cujo objetivo era mostrar o contínuo ministério de Jesus em nosso favor. O sacrifício de Cristo que continuamente está à nossa disposição, a fim de, com confiança na graça dele, nos achegarmos diante do Pai. Ok? Você observa a ênfase dada pelo Senhor ao dizer: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas. Verso 2. Isso comunica ao homem o plano exclusivamente divino para o resgate. Ou seja, é da oferta do Senhor, do manjar do Senhor, ou seja, todo o tempo está dizendo da providência divina para o nosso resgate. Ou seja, o resgate não é porque eu fiz alguma coisa, é porque Ele fez por mim. No capítulo 29, nós adentramos ainda sobre a descrição de diversas ofertas e vemos a continuação desta descrição das ofertas nas festas solenes. Você observa que menciona a festa das trombetas, do dia da expiação e a festa dos tabernáculos. E já estudamos anteriormente no livro de Levítico que as festas, elas anunciavam o ministério de Jesus. Elas representavam a sequência do ministério de Jesus. Quando você junta aqui as informações, a festa das trombetas, a trombeta sempre era tocada para anunciar um grande evento. Então aqui você está momentos antes da volta de Jesus. Dia da expiação, realização do juízo, sinônimo da vinda de Jesus. E a festa dos tabernáculos é sinônimo da reunião de todos os salvos para o acampamento eterno, a reunião dos escolhidos. Ou seja, as festas, elas tipificavam o ministério de Jesus Cristo que posteriormente seria implantado. E já estudamos sobre isso aí, como eu falei, né? E a gente viu que existia exatamente essa sequência lógica aí de cada uma das festas apontando para o ministério terrestre de Cristo, bem como para os acontecimentos que antecedem a segunda vinda. Falando da festa das trombetas, é aquela que preparava o povo para a solenidade do dia da expiação. E, por conseguinte, você tinha a preparação do povo para a festa dos tabernáculos após a expiação. Você observa no capítulo 29 a emanação da água da rocha no deserto, que foi celebrada pelos israelitas depois do estabelecimento em Canaã. Eles faziam uma comemoração da água que saía da rocha, com demonstrações de grande alegria, de grande regozijo. E no tempo de Cristo, esta cerimônia, ela se tornou muito impressionante por ocasião da festa dos tabernáculos, essa comemoração aí da água que saía da rocha, né? Quando o povo de toda a terra se congregava em Jerusalém, acontecia esse regozijo, essa festa, né? Em cada um dos 7 dias da festa, os sacerdotes saíam como? Saíam com música, com o coro dos levitas
e a tirar água da fonte de Siloé. Era o modo como eles comemoravam, isso tudo com um vaso de ouro. Um negócio bem bonito, regado de muita alegria. E eles eram seguidos pela multidão de adoradores e tão grande número quanto podia ficar perto da fonte e dela bebendo, enquanto surgiam os acordes jubilosos narrados em Isaías 12:3. Vós com alegrias tirareis águas da fonte da salvação. E essa festividade, essa celebração proclamava Deus como doador da água da vida. A água tirada pelos sacerdotes lá do tanque de Siloé era então levada ao templo, e entre os sons de trombetas e o canto solene surge o Salmo 122, verso 2, que diz o quê? Nossos pés estarão dentro dos teus muros, ó Jerusalém. Olha só que coisa legal, tudo cheio de significado, nada era feito em vão. A água era derramada sobre o altar do holocausto, enquanto repercutiam cânticos de louvor, unindo assim as multidões em coros triunfantes, com instrumentos musicais e trombetas de baixo diapasão. E aí você percebe, o Salvador fez uso desta cerimônia para encaminhar à mente do povo as bênçãos que ele viera trazer através do seu ministério. No último dia, diz a Bíblia, o grande dia da festa, foi ouvida a sua voz em tons que repercutiam pelos pátios do templo. Lembra o que Jesus disse dentro desse contexto? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão deles mesmos. Isto ele declarou, e você percebe? Disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. João capítulo 7, 37 a 39. O que você percebe? Que a água que trazia refrigério, borbulhando em meio à terra ressequida e estéril, fazendo com que o deserto florescesse, tudo isso era um símbolo de Jesus que veio para dar a vida àqueles que estavam perecendo, um emblema da graça divina que apenas Cristo pode conferir. Afinal de contas, ele é o rio de água viva, purificando, refrigerando a alma, trazendo vida a quem estava morto. Aquele em que Cristo habita dentro de si tem uma fonte incessante de graça e força. E isso tudo aí representado nesta celebração, e é uma coisa linda. Jesus aproveita todo esse cenário para falar acerca do seu próprio ministério. Aí você chega no capítulo 30 de Números e você tem ali os votos, e aí você observa que Jesus fala, não jureis, né? Quando você chega em Mateus capítulo 5, verso 34, você observa a declaração de Jesus dando a seguinte ordem, de modo algum jureis, ok? Em outro trecho ele diz, sim, sim, não, não, que passa disso é procedência maligna. Hoje o Senhor não espera de nós que nos sintamos obrigados com votos e juramentos, mas com a vida consagrada a Ele, intimamente ligada a dele. Como a mulher, mãe, esposa, enfim, deve estar ligada ao seu marido, assim sua igreja, sua noiva devem estar ligadas a Jesus. Porque no passado, o voto ou juramento era realizado para fins de adoração, gratidão, reavivamento espiritual e até para alcançar alguma bênção. E aí tanto o homem quanto a mulher podia fazer o voto desde que respeitasse os estatutos estabelecidos por Deus para este propósito. No caso da mulher, quando ela fazia o voto, ela tinha que ter autorização do marido, que era o responsável por ela. No caso dos mais jovens, autorização dos pais. Você se lembra do voto muito conhecido feito pela Ana, né? A Ana, sendo incapaz de gerar filhos, prostrou-se em humilhação diante do Senhor e prometeu que se ele desse um filho a ela, por sua vez, dedicaria ao serviço do Senhor. E ciente da grande tristeza de sua amada esposa devido à esterilidade, seu marido Eucana não reprovou o voto de Ana, mas concordou em cumpri-lo após o desmame do pequeno Samuel, que foi o que aconteceu lá em 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 1, verso 24. Deus nunca se agrada de votos, nunca se agradou, né, dos votos precipitados ou realizados por motivos egoístas. Aí por isso no Novo Testamento, já que tudo girava em torno de motivos egoístas e muitos votos precipitados e tudo mais, você percebe Jesus dizendo no Evangelho de São Mateus, de modo algum jureis, mas sim, sim, não, não, o que passa disso é procedência maligna, ok? Que Deus nos abençoe
Que nossos votos hoje sejam reflexo de estarmos com Jesus e não voto sendo caminho para alcançar alguma coisa como se pudéssemos obter por meio de obras a graça e o favor divino. Pensemos nisso com carinho, que na verdade a sua vida reflita o seu compromisso com Deus, porque você está nele e não para simplesmente alcançar alguma coisa dele. Graça e paz, amanhã tem mais, beijão no coração de vocês, curta, comenta, compartilha, deixa Deus te usar.